Fala, galera. Eu costumo dizer que existem algumas aberrações jurídicas e hoje eu quero falar sobre uma delas aqui. Eu achei bem legal, né? Um pensamento que me trouxeram, uma dúvida, na verdade, que me trouxeram em um bate-papo, né? Essa semana, referente ao crime de latrocínio. Eu postei esses dias aqui no Instagram um postzinho ali falando dos crimes de competência do tribunal do júri, que são os crimes dolosos contra a vida, tá? Homicídio, aborto, instigação ao suicídio, né? Enfim. E vieram me perguntar aqui referente ao latrocínio. O latrocínio, por incrível que pareça, tá? Ele não é um crime julgado pelo tribunal do júri. Ele não é de competência do tribunal do júri. O que seria o latrocínio? O latrocínio, ele é o roubo com consequência morte, tá? Ele é o roubo seguido de morte. Mas peraí, se eu tenho um roubo e o resultado desse roubo é a morte da pessoa, é a morte da vítima, por que eu não considero esse crime lá dentro do homicídio e encaminho ele para julgamento do tribunal do júri? De um conselho de sentença, já que houve ali, né, a ideia de que uma vida foi ceifada. Se uma vida foi ceifada, estamos falando de um crime contra a vida. Não. Por isso que eu disse que é uma aberração jurídica, tá? O crime de latrocínio, por mais que ele produza o resultado morte da vítima, ele não está incluso lá nos crimes contra a vida. Ele está incluso nos crimes ali, no rol de crimes contra o patrimônio. Como assim, Thiago? Mas, peraí, existe o crime contra o patrimônio e existe o crime contra a vida. E os dois estão juntos. E o que se considera é o crime contra o patrimônio? Sim, exatamente isso, tá? Por quê? Ele está lá no artigo 157, parágrafo 3º. O artigo 157 fala sobre o roubo, né? E no seu parágrafo 3º fala quando o roubo produz o resultado morte da vítima. Então ele está classificado lá nos crimes contra o patrimônio. E crimes contra o patrimônio são de competência do juízo singular. Pacificando isso, a súmula 603 do STF já trouxe esse entendimento de que os crimes de latrocínio não serão de competência do tribunal do júri, ficando a cargo do juízo singular, tá ok? Eu acho uma aberração jurídica. Por que eu acho uma aberração jurídica? Eu acho que ele deveria sim se enquadrar como um crime doloso contra a vida, uma vez que uma vida foi ceifada. Mas não, pode ser que a legislação ela mude amanhã ou depois e ele passe a compor ali, né, o rol de crimes dolosos. Mas por enquanto, o crime de latrocínio, por mais que produza o resultado morte, ele não é classificado como um crime doloso contra a vida, e sim como um crime patrimonial com resultado morte. E por isso a competência é do juízo singular.